Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Sandra Pugliese e hoje eu venho trazer um vídeo para vocês respondendo algumas questões. Eu fiz uma enquete no meu canal perguntando quais são as suas dúvidas sobre alfabetização e algumas pessoas deixaram lá as suas dúvidas e eu venho trazer esse vídeo aqui para responder essas perguntas porque muitas vezes eu acabo recebendo as mesmas perguntas por e-mail, pelo Face, então eu achei que essa era uma boa maneira de começar a responder as perguntas que vão ajudar alguns professores, mas que também podem te ajudar. Talvez essa seja também a sua dúvida. Antes de eu começar a responder as questões, não esqueça de deixar o seu joinha aqui no vídeo, porque essa ação ajuda muito na divulgação do canal. Vamos responder as perguntas então, vamos lá? Pergunta da Ranieri Soares. Como desenvolver a compreensão do texto lido? Os alunos fazem a leitura, mas não conseguem retirar as informações. A compreensão de texto é uma habilidade muito complexa. Muita gente acha que ler e compreender são as mesmas coisas, mas não são, tá? A leitura, ela envolve a decodificação da palavra e no caso da escrita, a codificação da palavra. A compreensão é uma outra habilidade diferente que vai atuar em outra parte do cérebro. É lógico que a decodificação, a leitura, é o primeiro passo para a compreensão. Se você não lê, se você não decodifica, você não compreende. É lógico que você pode ter a compreensão oral e essa é desejada que você comece a desenvolver lá mesmo na educação infantil. Leia textos para o seu aluno e o tempo inteiro faça perguntas para ele, que ele comece a pensar sobre aquele texto. Mas essa compreensão oral vai ser um pouquinho diferente do que a compreensão escrita. A compreensão do texto vai exigir um pouco mais os recursos cognitivos. Por quê? Você precisa ter uma memória de trabalho, aquela memória recente, onde você vai lendo a frase e cada palavrinha que você vai lendo vai ter que se conectar com a anterior e essas informações você vai guardando naquela memória rápida, que é quando você terminar a frase, você lembrou de tudo que você leu. E essas informações que você vai lendo frase a frase precisam ir sendo armazenadas numa memória de longo prazo, que é aquela memória que quando você terminar o texto, você vai saber o que você leu. A isso tudo, nós também precisamos acrescentar as inferências. Você precisa inferir o que está na entrelinha. Nem sempre é fácil. Às vezes o autor não escreveu a intenção dele, mas ela está lá. Então, esse também é um processo que a gente precisa ensinar para as crianças. Mas, enfim, a compreensão é um processo muito complexo. E eu pretendo fazer aqui no canal um vídeo sobre isso, talvez com uma ou duas partes, mas eu preciso fazer esse vídeo, eu tô devendo para vocês, eu vou postar em janeiro, ok? Mas outra coisa que a gente precisa pensar é que no primeiro ano do ensino fundamental, muitas crianças acabaram de aprender a ler e escrever. Então, elas ainda leem de forma silabada, de modo que, quando elas chegam no final, elas colocaram tantos recursos cognitivos naquele processo para decodificar a palavra que elas acabaram não dando espaço para compreensão. Então, quando elas chegam no final da linha, elas conseguiram decodificar, mas elas não conseguiram armazenar a informação como um todo para poder entender aquele texto. Então, crianças pequenas do primeiro ano do ensino fundamental, às vezes comecinho do segundo ano, elas têm uma dificuldade bem grande de entender, de compreender a palavra escrita, exatamente por isso, porque elas ainda estão tendo um pouquinho de dificuldade para compreender, para decodificar a palavra, tá? Mas conforme essa leitura for se tornando uma leitura mais fluente, eu tenho vídeo aqui no canal falando sobre fluência e a importância da fluência para a compreensão. Então, conforme essa leitura for se tornando mais fluente, essa criança vai lendo cada vez melhor. Pergunta da Simone Santos. A criança sabe ler, mas não sabe escrever as palavras lidas. Gostaria que você falasse sobre isso. As pesquisas mostram que a leitura é um ato mais fácil do que a escrita, porque a criança não necessariamente precisa codificar alguma coisa, ela só precisa entender como o código escrito funciona e dali ela tirar a informação na hora que ela está lendo. Mas na hora que ela vai
escrever, ela tem um processo a mais aí, ela precisa aprender a codificar, não só tirar a informação do papel, mas como ela vai juntar aquelas letrinhas para poder dar sentido no que ela está escrevendo. Então, isso acontece com muitas crianças, elas começam a ler e demoram um pouquinho para escrever. Você precisa mostrar para essa criança que ela, se ela tá lendo, ela pode escrever, porque ela entendeu já como funciona o sistema de escrita. O que eu faço com os meus alunos, que quando acontece essa situação, é trabalhar com letras móveis. Eu dou as letras para eles e digo, olha, então agora vamos escrever pato. Olha só, como você acha que é pato? E a criança começa a pensar e ela sabe que é o P e o A, então ela começa a montar. As letras móveis, eu acho que dá um pouquinho mais de segurança para a criança escrever. Assim que ela montou, você pede para ela colocar no papel. Exercícios como esse, dia após dia, vão ajudando a criança a ter mais confiança no que ela está fazendo, né, em escrever. Então eu acho que tenha paciência, mais um pouquinho, essa criança começa a escrever logo. Elizabeth Gavilan, gostaria de que compartilhasse dicas para trabalhar produção de texto no primeiro ano. Anos iniciais, obrigada. Eu tenho um vídeo que fala sobre produção textual e onde eu vou especificar bem o que você pode trabalhar com produção de texto em cada ano do ensino fundamental. Dá uma olhadinha no vídeo, eu vou deixar aqui no link, ok? Silvia Azevedo. A maioria dos materiais didáticos para o primeiro ano não atendem às turmas com que já trabalhei. Tenho sempre que dar um passo atrás, retomando conteúdos que geralmente são dados no ano escolar anterior. Gostaria que comentasse a respeito e, se souber, indicasse materiais mais adequados. O trabalho com o material escolar é muito complicado, porque depende muito de escola para escola, né? Então, às vezes você tá com uma turma numa escola que determinou aquele livro para aquele ano. Se você viu que a turma tá avançando, você acaba naturalmente ensinando um pouco mais. É claro que no ano seguinte essas crianças já aprenderam, né, o que elas iriam aprender, vamos supor, no segundo ano. Mas realmente essa questão do material didático fica complicada porque ela acaba prendendo um pouco o professor no que está ali no livro. Muitas escolas dão uma certa flexibilidade para o professor, a qual, além de você poder usar o material didático, você ainda pode usar folhinha, outra coisa que você queira, e enfim, você pode acrescentar conteúdo ao que está ali. Eu não acho que o livro didático deve servir para prender o professor àquilo que está lá. Eu penso que o material didático é um material de apoio, mas você, enquanto professor, é quem vai determinar o que você pode ou não ensinar para os seus alunos. Então, se você achar que dá para avançar e ensinar um pouquinho mais, por que não? Cláudia Belisário da Rocha. Devo reprovar ou não um aluno no primeiro ano? O que preciso levar em consideração? Eu não penso que um aluno de primeiro ano deve ser reprovado, né? Principalmente hoje, da maneira como a escola está estruturada, dizendo que o aluno tem o primeiro e o segundo ano do ensino fundamental para se alfabetizar. Então, se você terminou o ano com a criança no primeiro ano do ensino fundamental não alfabetizada, saiba que essa criança vai para o segundo, mas ela precisa ter um olhar especial da professora. Então, faça um relatório, entregue para a direção, para a coordenação, e esse relatório precisa chegar na mão do professor dessa criança no ano seguinte. Não, o primeiro ano é muito cedo para a reprovação, eu daria aí mais 1 ou 2 anos para essa criança. Márcia Andrade. Professora, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade. Claro. Gostaria de saber se em turma de primeiro ano é mais produtivo ou prazeroso para a criança sentar sozinha ou em dupla. Explique, por favor. Grata. Bom, é claro que é mais prazeroso você trabalhar em dupla, né? Eu acho que se você enquanto professora tem autonomia e mantém a disciplina com essas crianças sentadas em dupla ou às vezes até mesmo em grupo, tudo bem, né? Não tem problema, porque eles conversam desde que façam a lição, eu acho que não tem problema nenhum. No entanto, se a sua sala é aquela sala que falta disciplina, que as crianças conversam demais, que você vê que eles juntos só conversam e não fazem lição, eu deixaria separado. Então, vai muito da sua sala de aula. Tem algumas dicas aqui no canal, eu tenho um vídeo falando sobre disciplina, eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo, e eu penso que você, enquanto professor, cuidando da disciplina, pode fazer o que quiser, juntando ou não as crianças. Tá? Eu gosto de trabalhar com as crianças em dupla.
Eu não acredito que colocar uma criança fraca, que não aprendeu, com uma criança mais forte, que já aprendeu, resolva alguma coisa. Por quê? Na minha experiência, o que eu vejo é que as crianças que já aprenderam, elas continuam fazendo a lição e aquela que não aprendeu, não faz. E aí, quando a que já aprendeu termina, ela não vai ajudar a outra. Ela começa a conversar e aí a outra começa a conversar também e ela nem acabou a lição. Então, eu colocaria crianças com níveis mais próximos de aprendizagem, porque aí um não atrapalha o outro. Mas eu acredito que sentar junto é gostoso e é válido. Tiago Wesley, dicas para novos professores. Novos professores. Chegar na sala de aula sem experiência nenhuma é muito desesperador. Eu sei disso. Principalmente quando você acabou de sair de uma faculdade que te deu uma teoria, mas não te deu um suporte prático. O que eu posso dizer utilizem a internet para procurar material, conversem com outros professores mais experientes, de práticas que eles usam em sala de aula, depende da série que você vai pegar. Se você está trabalhando com alfabetização, veja aqui meu canal, veja os vídeos mais antigos, eu tenho muito vídeo, o curso de alfabetização que eu tenho aqui no canal, faça, porque são aulas teóricas onde eu vou misturar a teoria e a prática e ajuda bastante. Então, existem outros canais também aqui no YouTube que vão dar exemplos práticos do que fazer em sala de aula, até mesmo brincadeiras, dicas para manter a disciplina, ou, no caso da alfabetização, o que fazer com os seus alunos, o que fazer para alfabetizar os seus alunos. Então, o que eu posso dizer para os novos professores é boa sorte e tenham garra, determinação e corram atrás de conteúdos práticos para você poder imitar e não ficar tão perdido no primeiro ano, errando, tentando e errando e tentando, porque a gente acaba perdendo o ano com essas crianças. Então, procure ir atrás de práticas que já deram certo. Então, essas foram as dúvidas dessa semana. E se você tiver alguma questão, deixa aqui na comunidade do meu canal que eu vou fazer um vídeo para responder essas questões. Eu também estou entrando de férias a semana que vem, então talvez eu responda só em janeiro, mas eu vou responder. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, compartilhe na sua página do Facebook. Um grande beijo, pessoal. Tchau!